Boa noite, a paz do Senhor, meus irmãos. Um privilégio, uma honra estar aqui mais uma vez para trazer uma palavra, uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Eu gosto de falar da palavra, é sempre muita alegria, né? Estar falando aqui qual é a vontade de Deus para a nossa vida através da Bíblia. Que coisa boa é quando a gente... Deixa eu marcar aqui. Coisa boa é quando a gente lê a Bíblia, a gente medita nela, a gente entende o que Deus quer falar e nós buscamos, né? Cumprir aquilo que Deus tem falado. E hoje eu meditando aqui em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18, né? A Bíblia vai dizer aqui para nós no versículo 7. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. No momento que eu falar de uma gente, de um reino, para edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Então, Pai do Senhor, eu aqui meditando nessa palavra hoje, gravando um pouquinho mais tarde, né? Geralmente eu gravo às 20 horas e de vez em quando eu acabo gravando um pouco mais tarde, por algum imprevisto. Mas enfim, o que eu quero dizer é que em Jeremias capítulo 18, aqui nessa parte onde estava meditando, onde estou lendo aqui com vocês, fala que o Senhor, Ele é um Deus, né? Nos mostra essa palavra que Deus, porque aqui o capítulo 18 vai falar sobre o vaso do oleiro, né? O vaso na mão do oleiro, que nós, seres humanos, nós somos o vaso na mão do oleiro, que é Deus. Então ele faz de nós a forma que ele quer, né? Do jeito que ele quer formar. Se o vaso estiver rachado, quebrado, ele faz um vaso novo. Ele tem esse poder. Ele é o oleiro, ele é o dono de nós, né? Dos vasos. E o vaso às vezes não tem valor nenhum. Você olha aquele vaso ali, para o homem não tem valor nenhum, mas para Deus tem um grande valor, você é importante para o Senhor. Mas então a Bíblia vai dizer para nós aqui que quando Deus ele falava algo sobre uma nação ou sobre um povo, né? Quando ele falava contra, ou seja, quando Deus avisava dos pecados, quando Deus avisava que precisava se arrepender, quando Deus avisava que viria o mal, quando Deus mostrava tudo isso. Aí fala que se ele se convertesse da maldade, Deus também se arrependeria daquele mal que iria fazer com aquele povo, com aquela nação. E também fala o contrário, se no momento que ele falasse para plantar, edificar, né, pensamentos de paz, pensamentos bons a respeito de alguém, de uma nação, de um povo, enfim, de você, de mim. E se a gente fizer mal aos olhos de Deus, não dando ouvidos, ele também se arrependeria do bem que tinha feito. E aí eu fiquei meditando e pensando, né? Não é que Deus se arrepende de fazer algo porque ele não sabe, porque ele não conhece o final. Não, o Senhor ele conhece o ontem, o hoje, o eterno, né? E lá na frente, porque Jesus ele é Deus poderoso mesmo em todas essas etapas, antes, né? Hoje, amanhã e depois ele sempre será Deus. Então ele conhece, ele tem olhos como chamas de fogo, ele nos sonda, ele prescruta os mais internos assim sentimentos do nosso coração, que muitas vezes é enganoso. Aqui, né, em Jeremias mesmo vai falar que o nosso coração é enganoso, que às vezes nós sentimos coisas, mas que não é o sentimento de Deus, é o nosso sentimento. Então muitas vezes o nosso sentimento, nossos pensamentos, sentimentos nos enganam e a gente pensa que isso é Deus. Na verdade não é Deus, porque o coração do homem é enganoso. Por isso que a gente precisa colocar o nosso caminho diante do Senhor para que Ele endireite a nossa vereda. Mas o que eu quero te explicar sobre essa palavra que eu estou meditando aqui hoje é que quando Deus ele fala bens, quando Ele tem pensamentos de paz, de bênção para a sua vida, para a minha vida, para a vida de alguém, e essa pessoa de repente começa a fazer tudo errado, começa a desviar por maus caminhos, começa a desagradar o Senhor ele acaba, como está dizendo aqui, ele se arrepende do bem que ele disse que faria, ou seja,
as coisas não se cumprem, né? Enquanto a pessoa não se conserta, enquanto a pessoa não se coloca no centro da vontade de Deus, as coisas que Deus tinha proposto, que Deus tinha sonhado, planejado, né? E colocado assim diante daquela vida, não vão se cumprir. Por quê? Porque precisa primeiro um conserto, precisa primeiro uma transformação, precisa primeiro algo, fazer a vontade do Senhor para que as coisas aconteçam conforme a vontade dele soberana. E a mesma coisa é quando Deus, por exemplo, ele vê uma nação, como ele vinha a Nínive. Nínive era uma nação que não servia a Deus. Era um povo aqui da Bíblia, como diz aqui na palavra, que eles não serviam a Deus, que eles andavam pecando, errando. Mas um dia Deus, ele enviou um profeta para pregar ali naquele lugar, né? Porque entenda uma coisa, mesmo que a pessoa ande por caminhos errados ou caminhos certos, sempre vai ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ministrar, para falar, para ler a palavra, para falar sobre a palavra, para que você e eu não fiquemos enganados nessa vida. Então, Deus enviou o profeta, que foi Jonas, né? Eu não vou contar a história de Jonas, eu quero falar de Nínive. Então, Deus enviou um servo para pregar ali o arrependimento, e a palavra diz que aquela cidade inteira se converteu, se rendeu, se prostrou diante da vontade de Deus naquele momento que Jonas pregou. Então, Nínive entra aqui nessa mensagem, se você for pensar, quando o Senhor fala, né, que quando eu falar com uma nação contra um reino para arrancar, para derribar, e eles se converterem da sua maldade, ele se arrependeria do mal que ele falou sobre aquela cidade. Então, Nínive é um grande exemplo bíblico para a nossa vida, para você entender. Era uma cidade que estava pecando, estava desagradando a Deus, as pessoas fazendo tudo, andando para os seus próprios caminhos, e de repente Deus fez o quê? Vou dar uma chance, enviou um profeta, um homem de Deus para pregar lá. E quando Jonas, né, o profeta, foi lá, pregou, a palavra vai dizer que eles se arrependeram, que eles se converteram, que eles se voltaram para Deus como Deus queria naquele momento da pregação de Jonas. Então o que aconteceu? Deus, ele ouviu, Deus perdoou, Deus mudou ali aquele cativeiro. Então, o que o Senhor quer falar conosco nessa noite? Olha, você que está andando por caminhos retos, fazendo a vontade de Deus, você que tem buscado na sua pouca força cumprir o que está na palavra de Deus, você que tem buscado na sua pequena força fazer aquilo que agrada ao coração de Deus, né? Com a consciência tranquila, em paz, fazendo bem para o próximo, para você mesmo, fazendo a vontade de Deus. Que você continue assim, que você persevere assim. Porque não adianta a gente ser assim por um tempo e depois lá na frente começar a fazer tudo de ruim. Porque a Bíblia sempre é muito clara em dizer que aquele que perseverar até o fim, fazendo o que é certo, será salvo. Então aquele que perseverar até o fim, né? Como a Bíblia quer, como a Bíblia nos ensina, será salvo. Aquele que crer até o fim será salvo. Então não adianta no meio do caminho a gente começar a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então, ou seja, sair do centro da vontade de Deus. Não adianta, porque se acontece isso, não tem como, né? Nós sermos salvos, nós sermos, encontrarmos com Deus no final da nossa vida. E ao mesmo tempo, também acontece o contrário. Você que tem vivido uma vida, você que está escutando aí agora, e tem vivido uma vida toda errada, fazendo várias coisas que desagradam ao Senhor, nem para ouvir o que Deus quer da sua vida, tá? Faz tudo como você quer, da sua forma. Você que está vivendo dessa maneira, se você se voltar para Deus, se você abrir o seu coração, se você deixar Deus entrar, a palavra dele entrar como espada aí dentro do seu coração, transformando, né? Curando, sarando, o Senhor tem uma nova história, um novo tempo, uma nova vida para entregar para você. Pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de felicidade, coisas que muitas vezes você não viveu até hoje. Então é isso que essa palavra, né, resumindo aqui do versículo 7, quem está chegando agora, Jeremias 18, do versículo 7 até o versículo 10, está querendo explicar para nós. Lá em Ezequiel 18 também fala que a responsabilidade de salvação é individual. Ou seja, cada um é responsável pelos seus próprios caminhos. Eu sou responsável pelos meus caminhos. Você que está aí do outro lado escutando é responsável pelo seu caminho, pelas suas atitudes. Então busca fazer o que é correto diante da palavra de Deus.
Porque o oleiro, que é o Senhor, ele quer fazer de nós um vaso de honra, para a honra e glória do nome dele. A palavra também diz que existem vasos de desonra e vasos de honra, que nós possamos ser vasos para a honra e glória do nome do Senhor, porque ele é o oleiro, ele quer formar. A Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro e ele tornou a fazer outro vaso. Se for necessário, Deus te refaz, né? Deus te conserta, Deus ele te ajuda, mas você precisa querer, desejar, né? Estar na mão do oleiro, se deixar moldar pelo oleiro. O vaso ele tá ali, ó, ele se deixa moldar pelo oleiro. Você já foi numa olaria ou já viu em algum filme, em algum vídeo, né? O oleiro tá ali mexendo e o vaso se deixa moldar, porque ele é um vaso, ele é um barro, na verdade, ele nem é vaso ainda. E o barro vai se deixando fazer forma. E o oleiro vai formando conforme a vontade dele. Deixa Deus formar você como a vontade dele. Deixa o Senhor fazer de você, né, um vaso precioso, que o Espírito Santo habite na sua vida e que você possa ser um vaso, né, que o Senhor use grandemente para a honra e glória do nome dele. Guarda essa mensagem no seu coração, espero que tenha falado com você. Medita lá de novo depois, Jeremias 18, versículos 7, 8, 9 e 10. A palavra é grande, mas eu fiquei nesses 4 versículos. Medita nele. Entenda que quando se faz errado a vida inteira e em algum momento da sua vida você para e fala, não, agora eu vou consertar, vou fazer o que é certo, vale para Deus. Deus se agrada, Deus quer a conversão, Deus quer a mudança, Deus quer a transformação, porque você tem valor para o Senhor. Mas também, como eu disse, se você faz a vida inteira o que é certo e de repente você começa, não quero mais servir a Deus, não quero mais fazer a vontade de Deus, não quero meditar mais, não quero, também acontece o mesmo. As coisas que o Senhor tinha sonhado para a sua vida, elas não se cumprem. Então busque fazer o que é certo, busque fazer a vontade de Deus e permanecer assim até o fim, para que você tenha salvação, para que você tenha alegria, para que você tenha paz nessa sua caminhada, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, que você, né, tenha saúde aí para o seu lar, em nome de Jesus. Até amanhã para mais uma mensagem, se Deus quiser.